Olá, jovem! O tio trouxe hoje para vocês um aulão sobre uma das figuras mais nefastas da alt-right, que é um nome bonitinho para a extrema-direita estadunidense e que vem começando a fazer cada vez mais sucesso aqui no Brasil, como sempre, a gente, trazendo tudo que há de pior dos Estados Unidos para nossas paragens. Quero falar com vocês de Curtis Yarvin, da sua ligação com os bilionários do Vale do Silício, como que ele e o seu pensamento foram muito importantes para a candidatura do J.D. Vance a vice-presidente do Donald Trump e todo esse projeto MAGA. Aqui no Brasil, o Curtis Yarvin foi figura de destaque no Congresso do MBL. Tá, então a gente sabe muito bem qual vai ser o tipo de figurinha que vai estar tentando adaptar esse tipo de pensamento aqui, né? Então pode chamar a Luísa Mel, porque os apitos vão deixar os cachorros doidos. Segura que lá vem o aulão. Pois muito bem, vocês estão vendo aí essa figura lastimável, vulgo Curtis Yarvin, vulgo Necroinverted Ian Velho das Neves. Eu quero trazer aqui para vocês hoje um pouco de quem é esse cara, de onde que ele surgiu, qual que é o pensamento dele e como que ele vem se tornando uma figura cada vez mais influente, primeiro nas sombras e depois muito abertamente, e pretendo fazer isso a partir do próprio pensamento do Yarvin. Vocês vão ver que a gente vai trazer um sem número de citações. Eu acho que eu cheguei a traduzi-las todas. Se eu não tiver traduzido elas todas, eu faço uma tradução adaptativa no momento. E ao final dessa nossa aulinha vai ter uma bibliografia que também vai estar disponível nesse vídeo para quem quiser ir lá, conferir, aferir e para quem quiser estudar um pouco mais sobre esse movimento, né? O chamado Dark Enlightenment. Vamos lá, né? A primeira coisa que eu quero falar é do próprio projeto neorreacionário do Curtis Yarvin, que escreveu durante muito tempo sobre o pseudônimo de Mencius Moldbug. É um projeto antidemocrático, é um projeto racializado, racista, é um projeto tecnocrático. A segunda coisa que eu quero falar é da apropriação desse projeto pelos bilionários do Vale do Silício, ou seja, esse projeto, que é um projeto racista, antidemocrático, tecnocrático, foi abraçado com muita alegria pelos bilionários do Vale do Silício, em especial o círculo do Peter Thiel. Por fim, quero falar da conversão em poder de Estado, ou seja, como que este pensamento que nasce com a obra neorreacionária do Curtis, vulgo Mencius, vai ser abraçado por esse grupo de bilionários e como que, a partir do momento que a grana começa a fluir solta, isso vai entrar dentro do projeto do MAGA, dentro do projeto do Make America Great Again, do menino Donald Trump. J.D. Vance, que era um político de muito pouco renome mesmo dentro dos partidos republicanos, vai conseguir ganhar a candidatura à vice-presidência e não vai ganhar à toa, vai ganhar porque esses bilionários vão investir massivamente na campanha do Trump, exatamente para colocar um cara que é muito mais novo do que o Trump, tem todo um futuro à sua frente e que é muito ligado a todo esse pensamento neorreacionário. Então, se a gente conseguir cobrir isso aqui, eu vou me dar por satisfeito. Caminhando mais um pouco aqui, eu quero trazer para vocês quais são as chaves teóricas que eu vou estar usando. Primeiro, eu vou estar tirando um pouco de teoria crítica e também um pouco da decolonialidade. Da teoria crítica, né, que é aquela escola do Adorno, do Horkheimer, do Brown, entre outros, vem a crítica à razão instrumental. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando da redução da política à eficiência técnica econômica, que isso abre espaço para formas de dominações antidemocráticas que vão ser apresentadas como se fossem racionais, como se fossem otimizadas. Tá? Em que sentido que a gente vê isso? Isso a gente vê naquela ideia que primeiro vai aparecer ali no neoliberalismo sob a égide gerencial, que o Estado não precisa de políticos, que o Estado precisa de gerentes, precisa de CEOs, e isso vai sendo levado cada vez mais longe dentro especificamente do neorreacionarismo, do chamado Dark Enlightenment.
da decolonialidade, né, que é essa escola que tem o Quijano, que tem o Mignolo, que tem gente que vai colocar o Mbembe, vai colocar o Mbembe no pós-colonial, tal, vem a noção de colonialidade do poder. O que isso significa? Significa dizer que a gente tem uma continuidade de hierarquias que são raciais, que são racializadas, que são imperiais, que estão sob a égide do imperialismo, sobre formas renovadas de capitalismo, de Estado e de tecnologia. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que da mesma forma que a gente teve, né, com o Kwame Nkrumah, um salto muito significativo na teoria, quando ele está pensando nas relações neocolonialistas, a gente tem que pensar aqui também que essa colonialidade do poder se mantém nessas novas relações do imperialismo tardio. Quando a gente faz isso, ou seja, quando são lidas juntas, essas tradições nos permitem entender o Dark Enlightenment como um projeto de recolonização interna dos Estados Unidos, e vai, obviamente, gerar a posteriori novos projetos de recolonização externa. Ou seja, está aí o uso da tecnologia, do capital de risco e do aparato estatal para restaurar hierarquias que esses racistas entendem como naturais. Hierarquias de raça, de gênero e de classe, porém escondidas sob essa linguagem de eficiência e de inovação. Avançando aqui um pouco sobre o próprio Curtis Yarvin e o seu conceito de Dark Enlightenment, né, que é uma espécie de iluminismo sombrio. A primeira coisa que a gente tem é a sua ruptura com tudo aquilo que viria no bojo da democracia liberal. O Yarvin vai apresentar no seu blog Unqualified Reservations vários textos que serviriam como uma red pill, e ele vai usar o termo red pill, para escapar da suposta matrix democrática. E aqui eu estou trazendo uma citação direta. Nosso propósito é simples: desmantelar a Igreja do Progresso, culto secular que governa o Ocidente. Seu nome teológico é democracia. Ok, aí a gente pensa, beleza, então se ele não quer a democracia liberal, o que ele quer? E é aí que a gente tem que ir caminhando dentro desse projeto do Yarvin. Num outro ensaio ainda de 2007, ele vai explicar aquilo que ele chama de a conclusão formalista. Cito. Num segundo ensaio, ele vai mais além. Esse ensaio é chamado de um manifesto formalista e explicita qual que é a conclusão dele. Uma conclusão do formalismo é que a democracia é, como a maioria dos autores antes do século XIX concordaria, um sistema de governo ineficaz e destrutivo. Aqui, gente, a democracia não é vista simplesmente como um regime imperfeito a ser reformado, mas como um erro estrutural a ser abolido. E a ser abolido a favor do quê? Esse que é o ponto. Quando nós fazemos uma crítica à esquerda à democracia burguesa, a nossa crítica é precisamente o fato dela não ser representativa de verdade. É o fato das ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade existirem somente enquanto norte teórico, enquanto a prática de vida é que todos são livres para não dormir embaixo de uma ponte, os pobres optam e os ricos não. Não é esse o problema do Curtis Yarvin, não é esse o problema das pessoas que vão seguir ele. Antes, pelo contrário, é um regresso à ordem que veio antes. É a ideia de uma sociedade comandada por grandes homens, homens superiores, e aí eu não preciso te contar por que eles são superiores, que deveriam dominar toda essa sociedade. Quando a gente vai mais além na nossa pesquisa, a gente começa a se deparar com estudos que vão nos mostrando que essa ideia do Dark Enlightenment, dessa ideia de nova reação, ela é uma corrente política articulada e não simplesmente uma subcultura de blogs, que aquilo que estava ali sendo escrito em 2007, 2008, 2010, ainda como uma subcultura de blog, toma forma, ganha acesso a capital e se encabeça enquanto projeto político. Eu trouxe um estudo aqui que é bem interessante, né? Ele chama o Movimento Tecnocrático Monarquista na América, Dimensões Teóricas e Impactos Políticos. Vou ler já traduzido. O movimento neorreacionário, frequentemente chamado de Dark Enlightenment,
emergiu como uma força radical que desafia de modo fundamental os princípios centrais da democracia liberal, defendendo agora presta atenção, monarquismo tecnocrático e a substituição da participação de massas por um senhor monarca e especialistas não eleitos. Quando Nayib Bukele se auto-intitula CEO e não presidente de El Salvador, ele está seguindo exatamente esta doutrina aqui. Tá? Não é à toa que ele vai começar a implementar políticas esdrúxulas, como, por exemplo, usar a única termoelétrica do país para minerar Bitcoin, mas também políticas racializadas de perseguição aos mais pobres, os ricos no poder junto com ele, as estruturas de um Estado democrático de direito burguês sendo abolidas, a justiça sendo fechada, ele fazendo justiça do jeito que ele quer, com uma penitenciária que virou um campo de concentração para aluguel para pessoas do mundo inteiro, inclusive vários cidadãos de não El Salvador, ou seja, coisas que são banidas diante do direito internacional. Esse é o projeto dos neorreacionários, esse é o projeto do Curtis Yarvin enquanto ideólogo, e esse é o projeto que vai ser abraçado pelos bilionários do Vale do Silício. Por quê? Porque, em última instância, eles serão os monarcas tecnocráticos. Em um outro estudo do Roger Burroughs chamado On New Reaction, ou seja, sobre a neo-reação, ele vai meio que sintetizar esse núcleo ideológico. A neo-reação é hiper-neoliberal, tecnologicamente determinista, antidemocrática, anti-igualitária, pró-eugenista, racista e provavelmente fascista. Ao longo dessa apresentação, eu vou trazendo mais falas do próprio Curtis, e aí vocês cheguem à conclusão vocês próprios. Outro ponto interessante aqui para a gente pensar do ponto de vista teórico é que tanto Burroughs quanto Sarmas estão mostrando que o Dark Enlightenment inverte a crítica moderna. Em vez de criticar o capitalismo, em vez de criticar o racismo, em vez de criticar o imperialismo, ele critica a própria ideia de democracia e de igualdade em nome de uma ordem hierárquica, entre aspas, eficiente, tecnocrata, mas muitas vezes abertamente racializada. Ou seja, o que eles estão fazendo aqui é, de fato, tentar girar para trás a roda da história e, em vez de criticar a democracia burguesa pelas suas limitações, eles criticam a democracia burguesa pela sua própria existência. Tentam voltar a esse mundo pretérito de grandes homens, e o grande homem é, obviamente, o homem branco, rico, cisgênero, que vai ter o poder absoluto sobre toda a sociedade. Indo além, dentro da teoria do próprio Curtis Yarvin, nós vamos trazer aqui um conceito que é muito importante para compreender a teoria dele, que é o conceito de catedral. E aí, eu trouxe o subtítulo Teoria da Hegemonia em Chave Conspiratória. Por quê? Porque a extrema-direita sabe muito bem operacionalizar o jogo conspiratório, as ideias que são levadas como uma verdade desvelada àqueles que a recebem e que fazem essa cisão daqueles com o restante da sociedade, criando esse suposto grupo de escolhidos. Para que isso serve? Isso serve exatamente para trazer pessoas que estão na base desse sistema e que obviamente vão se fuder com esse sistema para achar que eles fazem parte desse sistema. Vamos continuar aqui para a gente entender o conceito dele. Para o Yarvin, a democracia é uma fachada. O verdadeiro poder estaria numa meta-instituição que ele chama de a catedral. Trazendo aqui a citação direto do Manifesto Formalista que ele publicou em 2007, a catedral é apenas o nosso nome para a coisa que de fato nos governa. Ela tem duas altas torres, a torre acadêmica, especialmente as humanidades nas Ivy Leagues, e a torre da mídia, especialmente o jornalismo do New York Times e do Washington Post. Ou seja, todo ataque anti-intelectual, todo ataque contra a produção de conhecimento e saber que é feita pareada, e todo ataque sobre a suposta grande mídia. Quando a gente vê isso acontecendo no discurso bolsonarista, eles não estão inventando, eles não estão tirando isso do nada. Esse tipo de teoria conspiratória, inclusive, é um tipo de teoria conspiratória que foi muito comum nos períodos de recrudescimento da direita nos Estados Unidos. Isso já foi contra Hollywood, isso já foi contra a academia antes, em vários outros períodos de governos mais conservadores, mais à direita nos Estados Unidos, e de recrudescimento também durante o período de Guerra Fria. Isso aqui não é nenhuma novidade. O que está sendo feito
feito aqui é exatamente a construção teórica disso para chegar numa nova conclusão, qual seja que este Estado é irreformável, que esse Estado deve ser destruído e substituído por essa monarquia tecnocrática, por esse governo gerencialista e eficiente de CEOs todo-poderosos e seus asseclas. Em um outro texto que ele escreve, chamado Uma Carta Aberta aos Progressistas de Mente Aberta, ele caracteriza essa pessoa, esse progressista, como uma espécie de Brahmani, como uma espécie de membro de uma casta superior que estaria infectado por um vírus ideológico. Citando, como um Brahmani, vou presumir que você seja um Brahmani, você vive dentro do vírus Y. A catedral, então, passa a funcionar como essa teoria conspiratória de hegemonia cultural. Lembra do marxismo cultural nos olhos do exército, que tudo é marxismo cultural? É quase como se fosse isso. Universidades, mídia, as burocracias seriam um bloco ideológico progressista que manipula a opinião pública e torna essa democracia uma farsa. Venhamos e convenhamos, se tem algo que a gente que está vivendo o tempo inteiro sabe, é que a burocracia, que a mídia, que a universidade não são blocos ideológicos monolíticos, quanto menos progressistas. O neorreacionarismo é reacionário para um caralho. São os caras que estão à direita da extrema-direita. São os caras que falam, estes caras não são de direito bastante. Voltando aqui ao estudo do Sarmast, né, ele vai explicar conceitualmente essa ligação da catedral e da hegemonia, enfatizando o papel dessa teoria. A teoria da Catedral de Arvin conceitua uma aliança informal, porém poderosa, entre a academia, a mídia mainstream e as burocracias estatais como um aparelho ideológico que sustenta a ortodoxia progressista e marginaliza a dissidência. Quem, para Curtis Yarvin e sua patota de flagelados de Darwin, são essa dissidência? Conservadores. Homens brancos, ricos, são a minoria, são os perseguidos. É aquele papo maluco que permeia os ANCAPs e permeia outros pontos da alt-right, de que pessoas que fazem parte da maioria privilegiada por um Estado seriam, na verdade, uma minoria e uma dissidência, e que o seu reacionarismo, tentando voltar a roda da história para trás, seria, entre aspas, uma revolução. A gente sabe que isso é só um palavreado muito bonito, que é um balão cheio de gás, sem nenhum tipo de permeação material por dentro. Venhamos e convenhamos, a gente não vive exatamente sobre a égide de um monopólio de progressistas que estão colocando reacionários como dissidentes. Em um outro estudo do Neil Smith, do Roger Burroughs, que chama Software, Soberania e as Políticas Pós-Neoliberais de Saída, eles vão interpretar isso como uma reescrita reacionária da crítica à ideologia. A neorreação apropria-se da linguagem da crítica da ideologia, mas a reorienta para uma narrativa conspiratória de direita, em que instituições liberais democráticas são tratadas como um único stack de software, a catedral, que precisa ser desinstalado e substituído por uma soberania corporativa. De quais corporações? Das corporações destes bilionários, que serão os seus grandes patrocinadores dessas grandes corporações do Vale do Silício, numa ideia de que esses CEOs, todos homens brancos que já chegaram ao poder depois de muito apoio, inclusive desse Estado que aparentemente os persegue, deveriam ser os donos e os mandatários não só das suas empresas, mas de todo o Estado e, por conseguinte, de toda a sociedade. Ou seja, nós temos uma crítica aqui, que é a crítica do Yarvin, que simplesmente apaga o colonialismo e apaga o racismo estrutural. O sistema que o oprime não é o capitalismo racial, não é o império, o imperialismo, mas sim esse progressismo que existe no coração de quem acredita dele. O Kim Gramsci, o Kim Kihano, o Kim Bembe serve para denunciar a dominação das elites brancas centrais, é reempacotado como denúncia de uma suposta ditadura igualitária que ameaçaria precisamente as elites brancas educadas, certo? Então
Então é mais uma vez, pobre homem branco, o que fazer? Nós só temos toda a sociedade a nosso favor. Por que as pessoas não estão nos carregando em liteiras? Por que elas não voltam para o tempo bom da escravidão? Ou seja, o que nós temos aqui é racismo, é nostalgia do império e é uma supremacia branca suavizada. Por quê? Porque o Curtis Yarvin não vai ser tão direto quanto um dragão branco da Ku Klux Klan, mas ambos vão concordar em 99,9% dos assuntos. Estou começando aqui por um elogio que Curtis Yarvin faz a Cecil Rhodes e pelo seu conceito de América para brancos. Para quem não sabe, Cecil Rhodes foi um imperialista que foi responsável pela dissolução de boa parte do que sobrou do Império Zulu e pela morte direta e indireta de centenas de milhares de pessoas na África do Sul e Alhures. Era um homem brutalmente imperialista, brutalmente racista. Yarvin opõe uma América branca pré-guerra civil a uma América democrática e multirracial. Aqui, mais uma vez, eu trago um texto do blog dele, do Unqualified Reservations, que depois ele vai publicar como livro, de 2009. A América de 1850 era uma república. A América de 1950 era uma democracia. A América de 1850 era um país para brancos. A América de 1950 era um país para todos. Qual era melhor, basta olhar ao redor. Eu não preciso, contar para você que isso aqui é só racismo purinho. Continuando, ao falar do Cecil Rhodes, que é o símbolo do imperialismo britânico, ele vai escrever: Cecil Rhodes não foi um monstro, foi um construtor de impérios, um estadista, talvez até um visionário. O problema não é que Rhodes era racista. O problema é que nós perdemos a coragem para ser rhodesianos. Meu irmão, eu preciso te contar o que ele está falando aqui. A mensagem é brutalmente cristalina. O problema não é racismo, o problema é a perda de coragem para sustentar um projeto civilizatório branco, colonial, hierárquico e racista para um caralho. É esse tipo de país que ele quer construir como ideólogo, que ele convence os bilionários que são tão racistas, imperialistas e colonizadores quanto ele, e que um grupo como o MBL traz para o Brasil como se nós não fôssemos uma colônia, como se nós não fôssemos ser colonizados por essas pessoas. Sabe aquela cena de Bacurau que tá os brasileiros falando com sotaque inglês? But we are white também. We are white pra caralho também. Look at me, I'm very white. A gente sabe qual que é o final da história, né? Bem, indo além, a gente tem um outro conceito que é bem importante aqui, que é a ideia de um nacionalismo radical e a sua ligação umbilical com a chamada alt-right americana. E venhamos e convenhamos, gente, alt-right é um nome bonitinho para direita fascista, para direita racista, para lixo. No estudo do Patrick Hermanson, que chama A Alt-Right Internacional, Fascismo para o Século XXI, ele vai descrever a alt-right como um meio transnacional da extrema-direita que combina identitarismo branco, misoginia, política antidemocrática e táticas subculturais online em uma nova forma de fascismo para o século XXI. Na hora que a gente lê isso, a gente começa a ficar menos impressionado com o fato do MBL ter trazido o Curtis Yarvin como palestrante e vários dos seus líderes terem recebido ele, tirado foto, como se fosse uma mente brilhante, um lugar a se olhar. Porque para eles é táticas subculturais online. Uma nova forma de fascismo, misoginia, política antidemocrática, identitarismo branco. A gente vê por ali, né? Então não é nenhuma surpresa para ninguém o porquê desse teórico está sendo agora trazido para o Brasil. Num outro estudo da Angela Nagle, chamado Mate Todos os Normies, os normais, os comuns, guerra cultural, desde o 4chan e o Tumblr até o Trump e a alt-right, ela vai trazer uma observação bem interessante.
apelos à civilização e aos valores ocidentais na alt-right frequentemente ocultam uma agenda racializada que posiciona homens brancos como as verdadeiras vítimas do igualitarismo liberal. Aí você vê o Ocidente em Fúria, a Revista Oeste e todos os outros galerinhas aí, catervas, se juntando para chorar as suas pitangas de que eles não podem mais ser racistas, que eles não podem mais fazer piadas misóginas, que agora tudo está muito chato, que existe uma agenda woke escondida. O Enzo Traverso, quando ele vai falar do pós-fascismo, ele escreveu o livro As Novas Faces do Fascismo, o Populismo e a Extrema-Direita. Ele traz um destaque que eu acho interessante. Novos movimentos de extrema-direita reciclam elementos centrais do fascismo clássico, nacionalismo, a hierarquia, o culto à autoridade, em contextos pós-democráticos e neoliberais. Ou seja, volta esse nacionalismo étnico e branco, essa hierarquia se dá agora de uma forma, entre aspas, gerencial, o culto à autoridade é a autoridade do CEO, a autoridade do entrepreneur, do grande empreendedor, frequentemente abandonando símbolos fascistas explícitos enquanto preservam a substância. E muitas vezes só estão abandonando os explícitos e os implícitos ficam, e vira e mexe vem os explícitos também, Aquelas candidaturas com 88 no final, com raiozinho, a propaganda com bandeirinha do Império Japonês fascista, vocês sabem muito bem como é que a coisa funciona. Por fim, eu trago uma fala aqui do Achille Mbembe, na verdade um conceito do Achille Mbembe, que é exatamente o conceito de devir negro do mundo. O que o Achille Mbembe está falando com o devir negro do mundo no seu Crítica da Razão Negra? Ele está falando que aquilo que foi feito com os homens e mulheres negras, ou seja, a ruptura da relação do eu igual a eu, a desumanização completa, passa a se replicar primeiro no colonialismo, depois no imperialismo, no neoimperialismo, no imperialismo tardio, a toda e qualquer população periférica. Ou seja, o Mbembe está nos mostrando como que a modernidade ocidental produz esse dever negro do mundo que transforma as populações racializadas em matéria descartável. O elogio que o Yarvin está fazendo a Cecil Rhodes e a uma América escravista reinscreve esse imaginário necropolítico precisamente no coração da neo-reação. Ou seja, tudo que eles querem é voltar para esse tempo de escravidão aberta, de imperialismo aberto. A ideia dele é o chamado patchwork, o neocameralismo e este soberano CEO. A alternativa de Yarvin à democracia vai ser essa malha de corporações soberanas administradas como empresas por soberanos CEO. Aqui eu trouxe a citação em inglês e embaixo aqui a citação em português traduzido, mais uma vez, do Manifesto Formalista. No patchwork, gente, é basicamente aquele trabalho de retalhos, é como se fosse uma grande coxa de retalhos de várias corporações com seus vários CEOs, Às vezes o sujeito está louco de Ayn Rand. No patchwork, o governo é um serviço fornecido no mercado. O Estado é uma corporação, sua constituição é um contrato e seu soberano um CEO. A lealdade não é um processo, mas a uma pessoa. A obediência não é a uma lei, mas a um soberano. Para a gente entender um pouco mais destes funcionamentos, quando ele está discutindo Manhattan, Nova York, esse progressismo, ele lamenta que a cidade não seja gerida como um ativo privado. Aqui é mais uma citação dele, uma citação de um outro texto do Unqualified Reservation chamado Patchwork, um sistema político para o 21º século. O problema é que Manhattan não é governada no interesse de Manhattan. Em suma, capital está sendo desperdiçado. Qual que é o interesse de Manhattan para Yarvin e para o seu grupo? O interesse do CEO monarca de Manhattan.
ou o interesse colidido dos diversos CEOs que transformarem, né, toda aquela cidade num patchwork. O problema é a população não ter acesso, o problema é a pobreza, o problema são as gangues, o problema é a violência, o problema é as pessoas não conseguirem morar perto do centro. Não, foda-se, o capital está sendo desperdiçado. Esse é o grande problema dele, né? E aí, para a gente terminar, pensando, né, em qual será essa relação entre esse soberano e seus habitantes, mais um trecho do Curtis Yarvin do texto The Patchwork, 1 milhar de pequenas startups, também de 2008. Se você é cidadão de uma corporação soberana e não gosta de suas políticas, sua solução não é votar, é sair. Você rescinde o contrato. Fácil demais, né, não, gente? Se tem algo que é fácil e que a gente sabe que funciona, é o sujeito individualmente negociar contra o patrão, quanto mais quanto o seu patrão é um monarca. Você mora em Nova York é tomada por uma corporação e agora seu CEO é um soberano absoluto que tem poder de vida e morte sobre todo mundo. Você não está gostando? Saia caminhando de Nova York e cuspa uma casa, cuspa uma família, relações sociais, um trabalho em algum outro lugar. Viu como é que é simples? Bem, continuando então, a gente tem aqui o neocameralismo e o GovCorp, entendendo o Estado enquanto uma corporação. Corporação é um termo muito afeto do fascismo. Nós vamos explorar nessa parte agora da nossa aula o conceito bastante extremista do Yarvin de transformar o Estado inteiro em uma empresa que seria, por sua vez, governada por esse CEO monarca. Aqui eu quero fazer algumas considerações ao conceito do Yarvin. Esse neocameralismo é basicamente uma proposta de reengenharia política e governamental para privatizar o Estado e transformar ele numa corporação com fins lucrativos que vai ser governada por um executivo autocrático, esse CEO soberano, que é essa visão profundamente antidemocrática e técnico-reacionária. A gente tem que entender aqui que o Estado sendo reorganizado como uma corporação governamental, por isso que eles chamam de GovCorp, em vez desse governo baseado numa democracia, numa burocracia, numa ideologia, a ideia seria de uma empresa cujo produto é a governança. O objetivo final não é o bem público, não é a justiça social, mas sim a maximização do valor para os acionistas. Ou seja, né, a ideia é que isso se refletiria no valor de mercado das ações dessa corporação. Obviamente, isso vai ser ancorado sobre a ideia de soberania enquanto propriedade privada, enquanto propriedade soberana, ou seja, do soberano. A soberania de um determinado território seria uma propriedade privada negociável. Esse soberano CEO é o seu principal acionista, seu gestor, e ele tem um incentivo de longo prazo na cabeça dos doidos para governar bem, porque sua riqueza pessoal estaria atada ao sucesso dessa corporação. A verdade é que, numa prática disso, o que a gente vai ter? A gente vai ter um produto na mão de uma empresa que busca maximizar o seu lucro e foda-se, entende? Entre o palavreado bonito de que isso vai funcionar e a prática material do que acontece em grandes corporações é muito fácil da gente ver. Pega uma grande corporação como a Amazon, por exemplo, e vai ver como que seus trabalhadores são tratados nos seus armazéns, ou mesmo dentro do mundo corporativo do Vale do Silício. É só ver como que essas pessoas são completamente descartáveis. É uma espécie de distopia corporativa que parte de uma visão cínica que os seres humanos no poder são movidos somente por incentivos financeiros e que isso transformaria, por sua vez, essa solução numa solução racional e científica. É a fusão extrema da visão do Dark Enlightenment, desse iluminismo das trevas, com uma fé utópica, no caso distópica, na eficiência do mercado e das suas próprias estruturas hierárquicas.
Voltando aqui a mais um trecho do Sarmast, que é um dos grandes pesquisadores desse movimento, o neocameralismo de Arvin conceitua o Estado como uma corporação por ações governada por um CEO monarca, com cidadãos tratados como clientes ou acionistas e uma governança orientada para eficiência, ordem e lucro, em vez de representação democrática. Qual que é o problema aqui? 99% desses cidadãos não vão ser acionistas, não vão ser clientes. Vão ser eles próprios quem está trabalhando para este soberano tecnocrático. E aí eu acho que eu não preciso de te contar como que vai ser a negociação. Sabe aquele meme do eu não podia imaginar que os Pumas rasgariam as nossas faces quando eu votei no partido de Pumas rasgando as nossas faces? Bem, é isso. Passando aqui a análise de Smith e Burroughs, eles vão interpretar isso como uma política de saída in extremis. Vamos pensar aqui sobre isso. O neocameralismo e o patchwork modelam um mundo de govcorps, esses governos corporações, concorrentes no qual a pertença política é reduzida à capacidade de sair. Ou seja, qual que é o único direito do cidadão? Porta da rua é a serventia da casa. Todo mundo sabe o tanto que é fácil, né, para um cara com uma família se mudar do nada, deixando tudo para trás. Enquanto a voz, a participação real, é estruturalmente desabilitada, salvo para o CEO monarca soberano e seu bando de psicofantas e cupinchas. O ideal para ele é tudo é saída, nada é voz. Ou seja, é literalmente uma volta a uma ideia de soberania sem nenhum tipo de relação suzerano-vassalo que permita qualquer tipo de coparticipação ou garantias que não seja garantia de tá achando ruim, vai embora. Bem, o Albert Hirschman, que foi um pensador político, econômico, um cientista social muito importante para o pensamento, principalmente para a academia americana, já em 1970 estava distinguindo entre os conceitos daquilo que ele chama de exit, saída, voz, voz, ou muitas vezes também traduzido por protesto ou manifestação, e loyalty, lealdade, como uma resposta à deterioração tanto de organizações como de estados. Aqui eu trago uma citação dele. Voz é qualquer tentativa de mudar em vez de escapar, de exit, sair de um estado de coisas considerado inaceitável. Na democracia, né, voz, a voz, o protesto, a organização, a participação é central. A crítica que é feita à esquerda da democracia burguesa, da democracia liberal, é exatamente os limites desta participação. O projeto do neorreacionarismo vai na chave contrária. Ele pretende desativar completamente qualquer possibilidade de voz democrática e substituí-la por pura mobilidade de mercado. Não gostou, muda de jurisdição. Se tiver passaporte, raça, gênero, que assim o permitam. Por quê? Porque como a gente já falou aqui antes, né, gente, essas coisas não são tão simples assim. Ou seja, o que a gente está vendo aqui? Que essa ideia de patchwork, que essa colcha de retalhos fascista do Yarvin, ela vai converter direitos políticos em contratos privados, vai converter a cidadania, mesmo em todas as suas limitações dentro de uma cidadania burguesa, em uma clientela descartável, e no limite isso está legitimando formas mais sofisticadas, mais discretas de apartheid social e racial, como simplesmente liberdade de associação. Não é à toa que Yarvin cita Cecil Rhodes, não é à toa que Yarvin prefere um Estados Unidos escravagista a um Estados Unidos sufragista. Aqui a gente pode ir além e falar, né, dessa red pill, desse masculinismo e dessa subjetividade reacionária. Existe um autor muito interessante, o Eric Filinto, que ele vai falar, né, os segredos da pílula vermelha, machismo e imaginação reacionária na internet, é um artigo de 2025, e nesse artigo ele vai analisar a circulação dessa red pill em comunidades online. O discurso da pílula vermelha estrutura uma imaginação reacionária em que homens se percebem como vítimas de uma ordem igualitária degenerada, reensinando fantasias de restauração de uma masculinidade perdida. Ou seja, nós estamos falando de um discurso de afeto
fruto de um discurso, de um sentimento triste que brota no seio do moleque branco playboy criado a leite com pera, que se considera uma vítima da sociedade, quando a gente sabe que ele faz parte da dominação da sociedade. Esse imaginário é o pano de fundo subjetivo para o apelo dessa neo-reação, dos neo-reacionários, a promessa de um mundo de hierarquia claras, obviamente governado por quem? Por homens brancos, que são normalmente os seus grandes apoiadores, porém homens brancos racionais e tecnicamente competentes. Percebe como que mutatis mutandis, a gente tem aqui um discurso muito análogo aos discursos racializados desde o século XIX, que vão desaguar no fascismo, no nazismo e nas suas distintas correntes ao longo do século XX. Estes homens brancos estariam contra uma suposta confusão igualitária desta modernidade democrática, buscando este passado de ouro que nunca existiu em absolutamente lugar nenhum, pagando, obviamente, da materialidade da história, toda uma história de exploração e morte. Bem, até o presente momento a gente focou nas teorias do Curtis Yarvin, agora é interessante a gente entender como que essas teorias foram se espalhando de Yarvin até Thiel, o Vale do Silício, como essa grande incubadora do neorreacionarismo. Só para lembrar vocês aqui, gente, o Peter Thiel é o criador do PayPal e um dos criadores também da Palantir, ou seja, é um homem que ficou bilionário como intermediário de transações online e que usou boa parte desse dinheiro naquilo que é uma empresa que busca minar a soberania de várias outras nações e muitas vezes inclusive do próprio Estados Unidos. Então nós estamos falando de um cara que já tinha o seu próprio projeto de poder e que enxerga no Curtis Yarvin esse ideólogo que pode aumentá-lo e dar mais potência. E o que esses dois têm em comum? Um antidemocratismo explícito. Aqui eu tô trazendo um trecho pequeno do The Education of a Libertarian, que foi um ensaio escrito por Peter Thiel ainda em 2009. Já não acredito que a liberdade e democracia sejam compatíveis. Que liberdade? A liberdade dele, Peter Thiel, se tornar um deus entre homens e esmagar a nós todos pequenos formigas. Continuando aqui, falando um pouco dessa ideia de monarquia corporativa, um perfil no Le Monde lembra que Thiel idealiza uma sociedade fundada na riqueza e dominada por empreendedores, e que em Zero to One, um dos seus livros, chega a sugerir a monarquia como uma forma superior de governo para empresas e, por extensão, para toda a política, ou seja, para toda a sociedade. É óbvio que a gente tendo visto o que era já o pensamento do Curtis Yarvin, que também vai ser ligado ao mundo do Vale do Silício, esse era um casamento já esperado. Continuando aqui, vamos pensar essas relações entre o Vale do Silício, a neo-reação e essas políticas de saída, usando o termo do Hirschman. O que a gente tem? No estudo do Smith and Burroughs, eles vão mostrar como que projetos como o Urban System do Patrick Friedman e as cidades privadas estão funcionando como políticas de saída para encastelar essas elites em locais onde eles não tenham jurisdição de Estado e possam construir esse novo Estado autocrático e pós-fascista que eles tanto sonham. Vou para a citação. O impacto do pensamento neorreacionário, em especial Curtis Yarvin, Nick Land, Peter Thiel e Patrick Friedman. Patrick Friedman, para quem não sabe, é neto do economista Milton Friedman, pode ser visto em uma série de projetos orientados ao êxito, orientados à saída, que buscam destacar as elites das jurisdições democráticas e reinstalá-las em soberanias corporativas. Eu vou me permitir falar um pouco mais de cada um desses projetos. Só para vocês terem uma ideia, gente, o Urbit foi um sistema operacional e uma rede de computação que foram redesenhados do zero pelo Curtis Yarvin e depois foram desenvolvidos por uma empresa que ele teve chamado Tlon. Qual que é a ideia? É um sistema de identidade digital permanente, onde cada identidade vai ser ou um planeta, ou uma estrela, ou uma galáxia, e vai ter controle de uma sobre a outra, criando uma hierarquia clara, numa identidade que é única e imutável, mas que é
transferível, ou seja, que cria também um produto dentro desse próprio produto. A ideia dele é exatamente criar uma reação arquitetônica digital àquilo que ele chamaria de a catedral, criando este novo reino, onde as fronteiras são claras, as propriedades são definidas e a hierarquia é explícita. Basicamente, a grande crítica que se fez a ele é que ele estava criando um sistema feudal digital com ainda menos direitos do que em um sistema verdadeiramente feudal. O seasteading é exatamente a ideia de colonizar o mar, de criar comunidades humanas permanentes e autônomas no oceano. Por quê? Porque fora das águas territoriais de qualquer nação se poderia experimentar com qualquer tipo de sistema político, social e legal. A ideia foi promovida pelo Instituto Seasteading, que foi cofundado por Patrick Friedman e inicialmente foi financiado por Peter Thiel. A ideia era exatamente criar pequenas micronações aonde o CEO dessas nações seriam os seus deuses absolutos nessa tecno-utopia. Eles tentaram, inclusive, construir um primeiro projeto na Polinésia Francesa que foi cancelado depois de muito protesto político local. Basicamente, esse elitismo, essa ideia, esses projetos de exit, aonde, na linguagem de Hirschman, se abole a voz, se tira toda e qualquer possibilidade de se ter voz, de se ter representatividade que não seja a representatividade deífica do próprio soberano CEO. Seasteading é basicamente esse exit no mundo físico, enquanto o Urbit é o exit no mundo digital. Lembrando aqui que Peter Thiel foi o grande financiador inicial do Instituto Seasteading e é um grande entusiasta das ideias de Curtis Yarvin, que foi o criador do Urbit. Indo um pouco além aqui na análise que é feita pelos autores que mais estudam esse caso, eu trouxe aqui primeiro a análise do Sarmas, que vai enfatizar a origem sociológica do neo-reacionarismo. Originado principalmente nos círculos tecnológicos da elite do Vale do Silício, o movimento neo-reacionário promove a substituição de sistemas democráticos por um modelo monárquico tecnocrático governado por um CEO monarca e especialistas não eleitos. Continuando nas análises, Wendy Brown vai trazer pra gente no seu livro Nas Ruínas do Neoliberalismo, a ascensão das políticas antidemocráticas no Oeste. Wendy Brown, por sua vez, vai mostrar como que o neoliberalismo corrói as bases da cidadania democrática, mesmo as suas bases teóricas, mesmo que essas bases não encontrassem paralelo na materialidade, desdemocratizando o Estado e a sociedade, abrindo espaço para projetos abertamente antidemocráticos, assim como são os do neorreacionarismo. À medida que o neoliberalismo corrói a cultura e as instituições democráticas, ele não apenas as enfraquece, prepara o terreno para que políticas explicitamente antidemocráticas apareçam como a única resposta realista à desordem. Aqui, gente, a gente está mais uma vez chovendo no molhado, a história se repetindo como tragédia e como farsa. Vamos lembrar que o fascismo é o botão de emergência do capitalismo, que ele já surgiu antes e surge novamente em formas adaptadas às novas realidades, ou seja, dentro do Estado democrático burguês, que não é democrático de verdade, é só burguês. Este tipo de coisa não é uma aberração, não é algo fora do esperado, é literalmente uma resposta interna esperável e que acontecerá inexoravelmente. Ou seja, o neorreacionarismo vai aparecer como a mutação extrema dessa lógica. Já não se trata de menos democracia, se trata literalmente de nenhuma democracia, substituída pela soberania corporativa de instituições tecno-autoritárias.
Já caminhando aqui mais diretamente aos finalmente da nossa apresentação, a gente tem que entender também a relação de Curtis Yarvin, de Peter Thiel e de J.D. Vance dentro de um mesmo grande campo político expandido. Ou seja, como que as coisas saem da subcultura de blogs até a corte trumpista, até a elite do movimento MAGA. Existe uma extensa reportagem da revista The New Yorker que traça toda a trajetória do Curtis Yarvin, que eu vou disponibilizar junto com a bibliografia que eu vou disponibilizar no final, que vai falar dele exatamente como este blogueiro obscuro que consegue se tornar o filósofo de corte da direita trumpista numa trajetória muito análoga a uma de um Olavo de Cadáver no Brasil. Antes, um blogueiro obscuro que clamava por um monarca para governar os Estados Unidos, Curtis Yarvin tornou-se uma referência intelectual para partes do universo Trump e da direita tecnológica, admirado por figuras como Peter Thiel, Mark Andreessen e J.D. Vance. Não é, mais uma vez, nenhuma surpresa que este mesmo tipo de excrescência esteja sendo trazido ao Brasil. Continuando aqui, em uma outra reportagem do Guardian, o jornalista Jason Wilson vai resumir essas ideias do Dark Enlightenment. Ele é antidemocracia e pró-Trump. O obscuro blogueiro do Dark Enlightenment, cujas ideias sobre desmantelar instituições liberais e empoderar um governante com perfil de CEO são cada vez mais influentes entre os aliados de Trump. Ora, gente, a gente tem que entender aqui que essa influência é fácil de descobrir quando a gente segue o dinheiro. Peter Thiel é um bilionário. Patrick Friedman é um bilionário. São pessoas que têm capacidade de colocar dinheiro infinito nas campanhas. E a gente sabe muito bem que foram exatamente eles que colocaram vastas somas de dinheiro na campanha do Trump, desde que o senhor J.D. Vance se tornasse o seu vice-presidente. Temos também aqui, obviamente, essa ressonância política. O Jonathan Derbyshire, no Financial Times, vai explorar a convergência entre Yarvin, Nick Land, que é outro grande teórico do neorreacionarismo, e o trumpismo. A neorreação, às vezes chamada de Dark Enlightenment, rejeita a igualdade e a soberania popular em favor do governo das elites e de uma concepção corporativa ao estilo CEO de autoridade política, que encontrou ressonância surpreendente na órbita de Donald Trump. A única coisa que está errada aqui dessa frase é a ressonância ser surpreendente. Essa ressonância é zero surpreendente. Qualquer um que conheça a vida e a obra de Donald Trump não tem como se surpreender, quanto menos depois da pataquada que ele tentou fazer no Capitólio depois dele perder a eleição, que foi, lembremos-nos aqui, repetida no nosso 8 de janeiro. Ou seja, mais uma vez, a gente vê a repetição dos ditames da alt-right sendo trazidos para a política brasileira e sendo trazidos justamente antes de um ano eleitoral. Aqui a gente pode avançar, então, a construção dessa aposta de uma década chamada J.D. Vance e como Peter Thiel é o arquiteto dessa ascensão, pensando aqui nessas reportagens que detalham como Peter Thiel foi o mentor, o empregador e o principal patrono político de J.D. Vance. Em uma reportagem do Washington Post, nós temos a parte da contratação. Para Thiel, o lugar de Vance na chapa republicana é o retorno de uma aposta de uma década. Ele contratou o autor formado em Yale vindo do Rust Belt, transformou-o em um capitalista de risco e depois ajudou a financiar a sua carreira política. Só um pequeno detalhe aqui para quem não conhece a sociedade americana: o Rust Belt, o chamado cinturão da ferrugem industrial, é exatamente o meio oeste e o nordeste dos Estados Unidos, que uma vez já foi quase que o pulmão industrial do mundo e que foi sendo paulatinamente abandonado, se tornando uma região de enorme pobreza e violência, principalmente para homens brancos pobres. Ou seja, eles estão olhando aqui exatamente as bases, as massas que eles precisam de recrutar para dar vazão ao seu projeto. Pensando, por sua vez, no financiamento, trago essa citação de uma reportagem do Vox.
A doação de 10 milhões de dólares de Thiel a um super PAC, a um super pacote que apoiava Vance, é sua maior aposta política até agora, superando em muito o que ele deu a Trump em 2016. Ou seja, eles se aperceberam que nessa volta de Trump eles teriam espaço e já teriam uma construção o bastante que eles vêm fazendo em longa duração. Vamos lembrar que os textos do Thiel são ainda da primeira década do século XXI. O Yarvin começa o seu blog ali por volta de 2007, né? E eles já estão aí há quase 20 anos nessa construção, viram a possibilidade e avançaram na sua aposta. E finalmente temos o resultado, resumido aqui por uma análise da CBS News. A escolha de J.D. Vance sublinha uma constante na política americana: the big money, o grande dinheiro, e nesse caso, de um único bilionário, ainda desempenha um papel decisivo em quem chega ao topo da chapa. Ou seja, J.D. Vance não é um cara que veio do nada, J.D. Vance é o representante de um projeto vindo de um homem que ainda é jovem e tem toda a possibilidade de substituir o já decrépito Donald Trump. Vance, então, é essa ponte entre o populismo branco do Rust Belt, entre esses homens amargurados do Rust Belt, e essa tecnocracia reacionária. Vamos entender aqui um pouco dessa guinada do Vance. Antes um crítico contundente de Trump, que o comparou a Hitler da América, Vance tornou-se um dos seus defensores mais leais, adotando posições de linha dura em imigração e cultura. Reportagem do The Guardian de Londres, escrita pela Joan Grieve. Bem, uma análise que foi feita no Axios mostra esses 3 grandes pontos que juntam J.D. Vance como esse quadro ideal, uma vez que ele pode fundir a retórica de ressentimento dessa classe trabalhadora branca do Rust Belt, a agenda tecnocrática e antidemocrática do círculo do Peter Thiel e o ideário neorreacionário do Yarvin sob a catedral, levando, por sua vez, ao plano de fim da democracia burguesa e a instauração deste soberano CEO. Em uma reportagem escrita pro Political, o Ian Ward falou, né, que de um episódio onde Vance, já no topo da hierarquia política, ou seja, já como vice-presidente, cumprimenta o Yarvin, chamando ele, brincando, de reacionário fascista. Isso é basicamente, né, um sinal interno, isso é basicamente um apito de cachorro do reconhecimento mútuo entre o vice-presidente e esse ideólogo abertamente antidemocrático, ambos financiados pelo mesmo bilionário abertamente antidemocrático. Indo além, a gente tem que pensar em como eles pretendem fazer isso, né? Qual que é o plano de conquista do Estado, como que eles saem da teoria à estratégia política. Yarvin nunca escondeu o seu objetivo de capturar o Estado. Ainda no seu blog Unqualified Reservations, ele fala, e eu cito: a única maneira de consertar o Estado é torná-lo nosso. A única maneira de torná-lo nosso é conquistá-lo. A única maneira de conquistá-lo é entendê-lo melhor do que ele se entende, então mover-nos mais rápidos. Trago aqui também uma outra citação do Nick Land. Nick Land é um filósofo britânico, uma das principais vozes do neorreacionarismo e também uma das principais vozes do aceleracionismo. Ele fala: a democracia não está apenas condenada, ela é a própria condenação. A citação de Nick Land do seu ensaio seminal The Dark Enlightenment, publicado em 2012 em seu blog. Outros vários autores que estudam esse fenômeno, como a Eva Kaufman, o Jason Wilson ou Jonathan Derbyshire, vão mostrar como que essas ideias ecoam nas propostas da deconstrução do Estado administrativo, algo que foi levado a cabo nessa administração Trump por outro bilionário, o senhor Elon Musk, e da substituição de burocracias por arranjos corporativos ou de concentração de poder executivos em figuras fortes, vistos como essa espécie de CEO monarcas. Vamos lembrar aqui que isso levou a um grande caos para a população estadunidense, a falta e a ausência de serviços, mas também levou, por outro lado, à confecção de contratos bilionários entre as empresas representadas por estes bilionários, como, por exemplo, a Palantir ou, por exemplo, as diversas empresas do próprio Elon Musk junto ao governo estadunidense. Portanto, a gente vai ter um resumo desse quadro político nessa citação de Benan Sarmast.
Figuras como Peter Thiel e J.D. Vance engajaram-se abertamente com ideias neo-reacionárias, ajudando a traduzir um movimento intelectual outrora marginal em debates de políticas concretas dentro da administração Trump, o que, obviamente, está precisamente de acordo com a própria teoria do Curtis Yarvin de tomar o Estado. Pensando aqui nos nortes de análise que a gente se propôs no começo da aula, né, colonialidade, necropolítica e esse projeto neo-reacionário, vamos terminar então a nossa apresentação com uma análise crítica da articulação entre o Dark Enlightenment, a tecno-oligarquia e a ascensão de J.D. Vance à vice-presidência. O que nós temos aqui é uma ligação muito clara entre poder, racialização e morte. Vamos pensar aqui um pouco nesses dois conceitos que vão ser bem importantes para a gente entender isso aqui. O primeiro é a colonialidade do poder, que vai ser criado pelo Aníbal Quijano, que articula o capitalismo, a racialização e formas de dominação que vão atravessar toda a história moderna, mostrando a adaptabilidade desse sistema. O segundo é o conceito de necropolítica do Achille Mbembe, onde ele vai falar de regimes em que o poder decide quais vidas podem ou não podem ser expostas à morte. O que nós temos aqui então é esse imperialismo tardio, mais uma vez usando o fascismo em suas formas pós-fascistas nesse caso, enquanto o seu botão de emergência. Eu não canso de repetir isso. Isso não é uma excrescência do sistema, isso não é uma aberração ao sistema, isso é o sistema indo para onde ele sempre vai quando é necessário ou simplesmente quando é mais lucrativo. Ora, se a gente lê o projeto da neo-reação, o projeto do neo-reacionarismo por essa chave, nós vamos ver primeiro que a gente está reativando todas as fantasias coloniais. Cecil Rhodes, a América de 1850 só para brancos, criando, portanto, zonas de vida e morte. Essas formas de governo, os patches do Patchworks, as GovCorps, os soberanos CEO, eles permitem essas zonas diferenciadas, enclaves que são seguros para alguns e precariedade, abandono, subalternidade total e morte para outros. E a violência, então, é o verdadeiro mercado. O neorreacionarismo, por sua vez, vai converter a violência estrutural numa mera opção de mercado, oferecendo aquilo que o Hirschman chama de exit, saída, apagando as barreiras materiais, raciais e geopolíticas que definem quem que pode realmente exercer a sua saída. E a verdade é que somente o CEO e a sua cúpula podem exercer a sua saída, enquanto ao restante da sociedade é relegada à não existência de voz, a ausência total de qualquer atividade política verdadeira. Portanto, o que a gente vai ter com Yarvins, com J.D. Vance, com Peter Thiel e com esses outros tecnocratas é um neoliberalismo em ruínas e a legitimação da reação. A gente tem que lembrar aqui que o neoliberalismo pavimenta o terreno para as políticas antidemocráticas, que mais uma vez a história se repete, primeiro como tragédia e depois como farsa. Citando aqui a Wendy Brown em As Ruínas do Neoliberalismo, à medida que o neoliberalismo corrói a cultura e as instituições democráticas, ele não apenas a enfraquece, ele prepara o terreno para que políticas explicitamente antidemocráticas apareçam como a única resposta realista à desordem. Não é nenhuma surpresa que estejamos vendo agora algo que é uma reconstrução daquilo que já aconteceu na Europa e alhures a partir do início, no primeiro quartel e no segundo quartel do século passado. Essa constelação, então, para usar um termo do próprio Orbit, do Curtis Yarvin, entre Yarvin, Thiel e Vance, é um dos casos mais claros dessa mutação. A crise da democracia liberal é usada para legitimar um projeto abertamente tecnofascista que vai fundir supremacia branca e ressentimento social, soberania corporativa e tecnocracia, e um autoritarismo executivo que leva à destruição da esfera pública, tornando
tornando tudo um grande brinquedo privado na mão de poucos bilionários. Ou seja, para a gente condensar o significado da indicação de J.D. Vance à vice-presidência, nós temos em Curtis Yarvin a gramática. O Yarvin fornece essa nova gramática a ser legitimada. O Dark Enlightenment, catedral, patchwork, neocameralismo, CEO monarca, fim da democracia. Ele é o intelectual por trás disso. Peter Thiel entra com o capital e com a infraestrutura. Não só o Peter Thiel, a elite do Vale do Silício estão fornecendo o capital, estão fornecendo a infraestrutura tecnológica, estão fornecendo as redes de lobby para transformar essa gramática nessa arquitetura de saída, nesse exit, nessa saída da democracia, cuja a finalidade é criar projetos concretos de governança corporativa, enquanto J.D. Vance é a peça política. Ele traduz esse ideário para o campo eleitoral, articulando o ressentimento, o sofrimento da classe trabalhadora branca empauperada com uma agenda que é estruturalmente antidemocrática e pró-oligárquica. Ora, qual que é o grande pagamento que se tem para aqueles que investiram tanto dinheiro? A indicação de Vance como vice-presidente na chapa de Trump não é um acidente. Ela é em si próprio esse pagamento dessa aposta de longa duração de bilionários como Peter Thiel, do ideólogo Curtis Yarvin e de todo o seu ciclo, que investiram recursos financeiros, simbólicos e de rede para colocar no topo do Estado alguém que fosse simpático às suas construções e às suas ideias de Dark Enlightenment, organicamente ligado a essa tecno-oligarquia do Vale do Silício. O que a gente tem, então, é esse projeto contra-hegemônico. Pensando na lente da teoria crítica, pensando na lente da decolonialidade, é um projeto contra-hegemônico pós-liberal, que não busca democratizar a ordem existente, mas antes, pelo contrário, recolonizá-la sob a forma de um capitalismo de vigilância tecnocrático que vai ser completamente deletério a 99% da população, a uma política de patches, de patchworks corporativos soberanos que vai distribuir entre essa elite encastelada esse poder quase deífico, esse poder transcendental, e uma reatualização das hierarquias coloniais e raciais que agora vão ser codificadas na linguagem da governança algorítmica, da eficiência e da inovação, escamoteando um projeto que é abertamente racializado e racista. Enfim, o resto da nossa apresentação aqui é a nossa bibliografia que a gente utilizou para fazer esse estudo, que vai ser disponibilizada, toda essa bibliografia que foi utilizada aqui por nós, em um arquivo que eu vou deixar o link na descrição. Tá certo, meus amores? Obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui, e agora vocês conhecem um pouco sobre Curtis Yarvin, sobre Peter Thiel, sobre o Dark Enlightenment e sobre este projeto absurdo que tenta piorar o que já está muito ruim. Cabe a nós lutar, nos organizarmos para que nós possamos avançar ideias que de fato representem 99% da população e não somente alguns poucos bilionários que estão dispostos a destruir o nosso planeta e governar sobre essas ruínas. Um beijo no seu coração, até a próxima e tchau, tchau!